Olá pessoal, como vão vocês? Hoje eu tenho aqui um roteiro no qual eu continuo aquela discussão acerca da teoria crítica, né? Como eu já havia dito para vocês, esse é um assunto denso e que requer várias entradas e várias apreciações sobre o que foi essa produção no âmbito aí dos teóricos que estiveram à frente do trabalho da teoria crítica no Instituto de Pesquisa Social na Escola de Frankfurt, né? Bom, então, continuando aí a discussão que a gente fez na última videoaula, tem um conceito que é muito importante para a teoria crítica, que é o conceito sobre massa e massificação, né? Essa noção é uma noção muito cara também aos teóricos da teoria crítica. Vocês viram que lá atrás, quando nós estivemos abordando o estudo acerca da teoria hipodérmica, a concepção sobre massa ela também estava presente naqueles estudos, né? E curiosamente, embora sejam facetas absolutamente diferentes e que se opõem, inclusive no campo intelectual, a abordagem da teoria crítica em relação aos estudos funcionalistas dos Estados Unidos, mas há aí uma coincidência no uso desse conceito, que é o conceito de massa, né? Então, como nós vimos lá atrás, o conceito de massa ele vem de um pensamento político conservador. As massas que emergiram na Revolução Francesa, durante um determinado momento, quando elas reivindicam uma situação diferente daquilo que a burguesia estava propondo, e elas querem participar de uma maneira, digamos assim, como sujeitos também, obtendo ganhos e querendo também ter uma presença no governo francês, esse fenômeno das massas vai ser elaborado, inclusive teoricamente, numa perspectiva muito negativa, né? Ou seja, na sociedade burguesa, os indivíduos são valorizados. Agora, a coletividade, a massa, ela vai ter uma conotação depreciativa, né? Então, as massas elas vão ser vistas como um fenômeno regressivo, porque elas ameaçam tanto a vida cultural quanto a vida política. E como esse pensamento é um pensamento da teoria crítica, é um pensamento à esquerda, eles vão ter uma proposição diferente para o conceito de massa. Eles vão dizer que a massa ela se opõe à noção de classe. A noção de classe é muito importante para o pensamento marxista, porque a classe social ela tem projetos, ela tem unidade, ela se mobiliza, ela se articula, ela tem consciência política, ela tem consciência da sua exploração. Então, quando você fala numa coletividade que se constitui enquanto uma classe social, você tem uma apreciação que é positiva sobre essa coletividade. Agora, quando você nomeia essa coletividade de massa, você tem uma apreciação que é negativa sobre essa coletividade. E por que então que esse sentido de classe, que é o sentido político e social elevado, que diz respeito à coletividade, ele vai ser substituído, né, pelo conceito de massa, que, ao contrário da classe, ela não vai ser uma ideia que esteja pautada em interesses comuns. Ao contrário disso, né? Então, a substituição de classe por massa vai significar, na concepção da teoria crítica, aquilo que eles vão chamar de uma diluição dos interesses específicos dessa classe. E se há uma diluição dos interesses, há uma ausência de mobilização dessa classe em torno dos seus interesses, a massa vai se constituir como uma forma de aglomerado, né, que vai agir não por si, não pela sua consciência, não pela sua razão autônoma, mas ela vai agir reagentemente aos estímulos
que a sociedade industrial cria, propõe e enquadra essa coletividade. Então vejam vocês, nós temos aí um conceito e uma noção de massa altamente negativizada. E em cima dessa negativização, que também um esforço dessa teoria para explicar o papel da sociedade industrial, para explicar os mecanismos de engendramento entre cultura, comunicação, política e sociedade, é que eles vão justificar em função de toda essa, digamos, de todo esse agenciamento da sociedade industrial, dos objetivos do capitalismo, do imperativo das relações de consumo, né? É tudo isso que vai justificar e vai resultar na criação, digamos assim, dessa coletividade chamada massa, que seria essa coletividade domesticada pelos meios de produção e com uma forte entrada da produção cultural nesse processo. Ou seja, esses indivíduos, então, eles deixam de ser analisados sob o referencial da constituição da classe social, aquela que detém uma consciência, aquela que é autônoma, para serem analisados no referencial de uma coletividade amorfa, né, sujeita à domesticação. Continuando aqui com o meu roteirinho, né, vamos passando aqui para frente. Então, tem uma frase aqui que está no texto de vocês e que vocês vão ver aí do Adorno, né? Que ele é uma frase do Adorno, citado pela França, né? E pela Simões, que é o seguinte: as massas não são a medida, mas a ideologia da indústria cultural, né? Ou seja, para eles, a massa, então, ela seria ela abortaria qualquer possibilidade de emancipação da classe, né? Qualquer projeto revolucionário nesse sentido. Para os teóricos, Adorno e Horkheimer, que escrevem esse livro, Dialética do Esclarecimento, e que nesse livro defende esse ponto de vista de que aquela sociedade que se formou ali com a emergência dos meios de comunicação, a emergência da sociedade industrial na sua nova fase, a emergência da cultura como uma produção industrial, né? Ela criou um tipo de sujeito que é o sujeito massa, que vai odiar tudo que não seja igual a ele mesmo, né? Ou seja, esse indivíduo, ele vai se sentir bem na medida em que ele se sentir igual aos demais. Ou seja, toda produção que será ofertada para esse indivíduo será uma produção baseada nessa ideia da disseminação, da semelhança entre esses indivíduos e, ao mesmo tempo, será uma produção padronizada, uma produção capaz de ser reconhecida, assimilada e recebida por todos eles de uma forma em que o entendimento seja simplificado e a assimilação seja possível, né? Enfim, para discutir então esse conceito, o Adorno e o Horkheimer vão propor uma distinção que vai ser inclusive fruto de uma crítica severa que será feita em relação ao trabalho deles, principalmente desses dois autores, né, que escrevem a Dialética do Esclarecimento, né? Quando Adorno e Horkheimer discutem o problema que a indústria cultural cria para a arte superior e para a arte inferior, eles criam um grande embaraço do ponto de vista teórico para eles. E que situação embaraçosa é essa? É porque
Ao dizer que há uma arte superior e há uma cultura superior e uma arte inferior, eles vão tentar criar uma relação hierárquica entre aquilo que eles vão chamar de alta cultura e a baixa cultura. Mas quem é que define o que é uma alta cultura e o que é uma baixa cultura? Essa é uma problemática que fica aí em torno do pensamento deles, né? Mas o Adorno e o Horkheimer, então, eles vão dizer o seguinte, olha, o século XX, ele traz, então, uma dominação dos meios de comunicação e a indústria cultural, ela reduz tanto a arte superior quanto a arte inferior a um denominador comum. Qual que seria o denominador comum? É essa produção cultural, toda ela regulada pelos ditames do mercado, no sentido de que toda essa produção ela tem que ser, sobretudo, uma produção lucrativa e uma produção rentável. Nesse sentido, a medida econômica passa a ser a medida de valorização de toda a produção cultural. Ora, se por um lado é possível reconhecer que essa crítica deles, que a produção cultural ela está envolvida, inserida em relações de poder, com uma forte regulação do poder econômico, por um outro lado, pessoal, é complicado você fazer uma distinção dessa natureza. O que ele chama de arte superior? Ele chama a arte erudita da arte superior, né? E ele entende que o domínio da indústria cultural, ele retira a pureza formal dessa arte erudita, o rigor e o estranhamento que ela propõe. E da cultura popular, que ele vai identificar como a arte inferior, essa cultura, essa indústria cultural e o predomínio que ela impõe nas relações e na definição desse novo padrão cultural que se coloca no nosso tempo, ela traz um problema, porque ela retira a sua ligação com a vida, né? Ou seja, a arte superior para eles, ela vai se ver frustrada na medida em que ela vai perder a sua capacidade de estranhamento e a sua seriedade na medida em que a indústria cultural for marcada apenas pela especulação do efeito que aquela produção vai gerar em torno das pessoas, que é aquilo que os pesquisadores das escolas funcionalistas e dos Estados Unidos estavam preocupados em saber. Era muito mais o efeito de comunicação que tinha sobre as pessoas do que efetivamente, né, o que significava, em termos da construção autônoma e crítica dos sujeitos, a relação com a produção cultural. E a arte inferior, que ele vai entender que é a cultura popular, né, ela vai se perder numa ideia de domesticação civilizadora, da qual ela vai ser refém à medida em que a indústria cultural vai também se utilizar dessa arte, dessa cultura popular, para também elaborar a sua produção da indústria cultural. Ou seja, o que eles querem dizer é que nada fica livre da produção da indústria cultural, ou seja, todos os domínios da cultura e da arte vão ser, de uma certa forma, afetados pela indústria cultural. Com isso, pessoal, nós podemos concordar. O problema é quando essa distinção, feita por uma tradição de pensamento marxista, que procurava incluir aí noções de classe, de autonomia dos sujeitos sociais, passa a trabalhar com categorias hierarquizantes e até elitistas na definição de cultura, na medida em que eles vão propor, né, ver como arte superior a arte erudita e como arte inferior a cultura popular, a arte popular, né? Então, esse é um problema que, inclusive, será fruto será ponto, né, de questionamento e de vários debates de outros autores que vão problematizar e discutir aí as relações e o pensamento da teoria crítica em torno das produções culturais em meados do século
passado, né? Bom, um outro conceito que a gente vai fechando aqui essa nossa discussão de hoje, importante, é a forma mercadoria na produção cultural, né? Ou seja, eu já havia dito, mas é bom destacar que eles vão dar um valor muito grande na análise que eles fazem, eles vão dar uma importância muito grande a essa noção de mercantilização da cultura, né? Então, o que eles vão dizer? As formas culturais, para eles, vão se orientar não por uma proposta de transcendência, do qual eles entendem que é o papel da arte, de reconhecer a realidade ou de transcender essa realidade, mas em função da sua capacidade de se tornar um produto comercializável. Esse vai ser o grande objetivo dessa produção cultural dentro da indústria cultural. É a sua função, sobretudo enquanto mercadoria, enquanto produto que seja comercializável, vendável e que tenha, obviamente, como toda relação de produção e consumo, uma grande aceitação no mercado de consumo. Então, esse viraria o referencial e a grande medida da produção cultural, né? O sucesso, então, de um produto cultural não é aquilo que ele diz sobre a vida, não é aquilo que ele me propõe em termos de um questionamento da minha realidade, não é aquilo que ele me leva a transcender do meu pensamento ou das formas de vivenciar as minhas experiências no mundo, mas seria aquilo que pode ser reduzido a uma relação de compra e de venda, ou seja, o sinônimo da produção, do sucesso de uma produção cultural seria o dinheiro e a capacidade desse produto ser vendido ou se tornar uma mercadoria interessante em amplas camadas de consumidores, né? E aí, gente, eles vão criticar a natureza dessa produção cultural, que eles vão dizer, basicamente, que ela é uma variação da mesmice, ou seja, é através dessa coisa que está sendo sempre oferecida para nós, que não há novidade, que não há distinção, que não há nada a ser acrescentado, a não ser velhos produtos oferecidos em pseudo-individualizações, que seriam pequenas modificações, mas trazendo sempre as mesmas temáticas, os mesmos dilemas, e de uma forma padronizada, de modo que as pessoas todas consigam se reconhecer naquele tipo de produção ou consigam, de uma forma ou de outra, se identificar com ele, né? Pois bem, a indústria cultural, para eles, em síntese, ela pretende e se importa em criar uma audiência que seja cativa, em consolidar uma atitude que seja, sobretudo, uma atitude de aceitação, né? E de criar um sujeito que seja refém de todas essas relações no campo da dominação cultural, que também estaria sendo refletida na dominação econômica, política e social dos sujeitos, né? Ou seja, era então como se a indústria cultural ela fosse nos oferecer sempre a mesma coisa, porém travestida de formas diferentes em cada um dos momentos em que a gente se aproxima de um desses gêneros e dessas mercadorias de fruição e de consumo cultural, né? Então, basicamente, essas são as ideias que estão propostas aí nesse segundo momento, né? Nesse terceiro momento, aliás, que eu discuto com vocês aí
o papel da teoria crítica e os conceitos chaves que ela traz, né? E num próximo momento nós vamos discutir outras questões aí em torno da técnica dessa indústria cultural e também como que essa discussão da técnica se relaciona aí com a discussão da cultura, da indústria cultural e com a cultura de massa. Bom, em síntese, pessoal, é esse, então, o pensamento-chave que vai trazer aí a toda essa discussão do Adorno e do Horkheimer. Por um lado, eles são autores que têm uma grande consistência levantando temas que vão relacionar a articulação da cultura com a política e o poder, mas, ao mesmo tempo, como todo sistema teórico, né, eles também deixam falhas e obviamente, essas falhas elas vão ser percebidas e, sem nenhum demérito ao trabalho deles, elas vão ser reformuladas em novas elaborações que resultarão em novos pontos de vistas, ainda no campo da criticidade da teoria da comunicação e da cultura no século XX. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar na nossa próxima videoaula, onde eu vou falar também da técnica, da indústria e da relação entre cultura de massas e indústria cultural. Até mais e um abraço para todos e todas. Tchau.